que a planta ela tem uma exudação de raiz bem interessante para atrair esses micro-organismos benéficos para próximo dela, para ajudarem ela a passar por momentos de estresse, por falta de nutriente, falta de água, né? Então, essa exudação, muitas vezes, ela é até seletiva para buscar esses micro-organismos. Quando ela entra aqui numa condição de seca, uma moderada seca, depois uma seca muito extrema, chegando a um ponto depois da recuperação após a seca, tem uma mudança nesse perfil. Então, aqui eu tenho uma exudação. O que seria exudação? Liberação de substâncias, né? A maioria das vezes substâncias baseadas em carbono que fazem a atração desses micro-organismos, né? Para fazer esse processo de encontro aqui, de simbiose. Eu tenho ela numa condição de seca moderada, uma baixa exudação. Então, começa a dar a seca, eu tenho ainda, a planta precisa ainda de micro-organismos para aguentar a seca, né? Nessa época aqui, eu tenho uma importância muito grande da presença desses micro-organismos aqui. Porém, a exudação ela diminui, porque a fisiologia da planta, ela realmente diminui, ela está tentando sobreviver aqui. Numa condição de uma seca muito longa, né, e extremamente intensiva, né, eu não tenho mais exudação por parte da raiz, da ação desses micro-organismos, né. Então, eu tenho uma paralisação total aqui no desenvolvimento, eu tenho uma questão aí de célula, de morte de células aqui da planta e dos micro-organismos que estão ali presentes, uma morte mesmo. Alguns micro-organismos têm algumas características de estruturas de sobrevivência, né, que eles conseguem sobreviver a longo prazo nessa condição até reidratar, que é o segundo passo aqui. Mas uma condição de seca extrema, nem os micro-organismos eles vão ajudar. E o foco do trabalho nosso é isso aqui, ó, trabalhar com essa condição de melhoria aqui, ó, das plantas numa condição leve. Numa condição de pastagem, eu sempre tento raciocinar a ideia dos trabalhos nossos com uma prática, né? Numa condição de pastagem, eu vejo isso aqui, por exemplo, uma manutenção da planta mais verde ao longo da seca. Se eu conseguisse fazer isso, se a gente conseguisse, seria interessante. As plantas elas estariam, inclusive, talvez entrando na seca, né? Ni técnicas como o diferimento de pasto seria interessante. Eu mantenho uma qualidade da planta há mais tempo, até no processo de vedação, até a hora de colher. E aqui também no processo de recuperação. Quando eu recupero de novo, quando eu reidrato uma condição seca aqui, a espécie eu tenho uma retornada aqui da produção de exudados da planta e uma retomada da ação dos micro-organismos também. E aqui eu vejo uma transição secas-águas que acontece todo ano nos pastos nossos, né? Se eu tiver micro-organismos na área ou inoculantes que melhorem essa transição seca-água, mais interessante é para o produtor, mais rápido ele vai poder entrar na área de novo e utilizar aquele pasto, né? Então, seria uma aplicação prática. Então, essa figura eu trouxe só para mostrar um pouquinho dessa interação aqui de sem seca até uma condição de seca extrema e a recuperação